A mensagem hoje de Exu é a seguinte: você tem saído do corpo, tá? Essa mensagem ela não vai ser, obviamente, para todo mundo, porque é para alguém que tem feito projeções astrais. Mas você tem feito isso sem proteção adequada. Isso abre algumas brechas para influências externas. Então, Exu diz que você precisa buscar uma proteção e uma orientação sobre isso, porque você precisa se proteger nessas projeções astrais. Então, se você tem feito projeções astrais, você precisa começar a fazer proteções adequadas, porque é um pouco perigoso de acontecer alguma coisa, tá? Você tem o poder de ser feliz, tá? Você também é uma pessoa que pode estar duvidando um pouco sobre o seu merecimento de felicidade. E Exu diz o seguinte: você tem o poder de escolher ser feliz, né? Uma ação sua pode desbloquear tudo na sua vida. Você tem que entender que a felicidade, ela não é um estado, ela é uma escolha. Ela é uma decisão. Você não é feliz, você escolhe ser feliz. Você precisa olhar mais, mudar a forma como você tem olhado para as coisas. Talvez você tenha olhado tudo com um olhar muito de reclamação, mas você precisa olhar com, pelo menos eu tenho uma casa, sabe? Eu tô feliz com o meu canto, com a minha casa, com a minha família, com esse relacionamento que não é perfeito, até porque nenhum é, né? Nenhuma relação é perfeita, nenhuma vida é perfeita. Mas a gente precisa entender que a gente vive a vida que a gente escolheu viver. Nossa, gente, resolve passar tudo quanto é carro de som na hora que eu tô gravando o vídeo. Eita. Deixa eu dar pausa. Propaganda de carro agora. Nem aqui na minha cidade nem costuma ter isso, mas hoje, só porque eu tô gravando, resolveu aparecer. Até propaganda de carro. Vamos lá. Você precisa entender que a sua energia vital está sendo sugada, tem uma sensação de apatia, cansaço, falta de ânimo, e isso tudo tem sido fonte, vem, né, das suas projeções astrais que você tem feito sem proteção, tá? E das suas escolhas. Eu tava falando antes, gente, não era nem isso, lembrei. Tava falando que você precisa entender que a sua escolha a sua vida é exatamente a vida que você tem escolhido, sabe? Eu sei que tem circunstâncias que a gente não escolhe, mas eu sou o tipo de pessoa, tá? Eu penso assim, não é regra. Eu penso da seguinte forma, que a gente vive a vida que a gente escolhe pra gente, que a gente escolhe viver, sabe? Você tem liberdade, você tem autonomia pra sair de uma relação, pra trocar de um emprego, sabe? Você tem a autonomia para decidir o que você quer e o que você não quer na sua própria vida. Então, querendo ou não, tudo que a gente vive é responsabilidade nossa, sabe? Eu sou desse time de pessoas que eu acredito que tudo que a gente vive, seja positivo ou negativo, é responsabilidade minha, sabe? Se eu escolhi, se eu estou hoje, por exemplo, me frustrando com uma amizade, é porque eu escolhi confiar naquela pessoa. Então é responsabilidade da outra pessoa de ser assim? Mas também é minha de ter confiado numa pessoa. Você entende? Ao ponto de não... Às vezes a gente até ignora os sinais da nossa espiritualidade, tá? Às vezes a gente... Minha dicção me abandonou. Às vezes a gente ignora os sinais da nossa espiritualidade sobre algumas situações e a gente acaba culpando eles, mas a culpa é nossa, sabe? Eles avisaram. E proteja a sua energia, porque essas projeções aí, feitas de forma inadequada e sem proteção nenhuma, estão te sugando, estão te drenando. E sugando também a sua alegria, tá? A sua vontade de viver. Você entendeu, né? Tem algum espírito colado em você, te sugando ou te confundindo. Pode vir por brechas emocionais ou magias, tá? Entendi. Pode ser que numa dessas projeções que você fez, você acabou trazendo alguma coisinha com você.
Alguma coisa do outro lado acabou colando em você, isso tá te drenando, isso tá te atrapalhando. Então você precisa fazer uma limpeza, tá? E começar a buscar uma orientação para fazer proteção para as suas viagens astrais. Eu sei que às vezes é uma coisa muito inconsciente, involuntária, mas você precisa começar a estudar isso, porque é uma condição que você tem. Não tem muito para onde fugir, sabe? Não tem como só parar de fazer isso. Então você vai precisar se proteger, se limpar, porque pode ser que numa dessas aqui você puxou alguma coisinha que não era legal e veio junto contigo, tá? Tem um pacto silencioso influenciando a sua vida. Essa carta ela fala de vínculos espirituais criados em vidas passadas, contratos energéticos ou promessas não quebradas que ainda ecoam no presente. Interessante. Interessante. O reflexo da sua verdade foi distorcido. Essa carta ela fala sobre manipulações externas ou internas que fazem você acreditar em ilusões, enxergar a si mesma de uma forma fragmentada ou viver sob falsas percepções. E aqui eu tirei mais uma. Você está diante de um portal, a decisão espiritual está em suas mãos. E, gente, é sério. Tem alguma energia estranha rodando. Tem alguma energia estranha, tá? Pode ter sido algo que você sabe, que você criou involuntariamente. Até a Dona Sete falou isso comigo esses dias, que a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente fala. Principalmente, eu tinha muita mania de falar assim, eu resolvo com você em outra vida. E ela me disse o seguinte, gente, eu não vou pausar de novo não, sacanagem, né? E ela me disse o seguinte, às vezes, moça, você fica dizendo, em outra vida eu resolvo, em outra vida a gente resolve isso, a gente vê isso, e a gente, nessa brincadeira, nessa besteira, você tá fazendo pactos com pessoas para outras vidas, então tome muito cuidado, porque eu tomei essa da Dona Sete esses dias e eu fiquei tipo, caramba, eu não tinha refletido sobre isso. Meu marido ainda falou assim, viu, eu sempre te falo, tem que tomar cuidado com as palavras que você fala, porque depois que sai já é. E eu tipo assim, gente, mas às vezes a gente fala brincando, mas aí o universo não entende, não tem muito senso de humor não, então cuidado, tá? Então assim, você tá diante de um portal, tá? Você precisa cuidar da sua energia. Então, busque orientação sobre essa questão, tá? Que você vai ficar bem, só que você precisa resolver essas brechas aí que você tem aberto durante as suas projeções astrais. Isso não pode continuar acontecendo, senão vai te prejudicar muito, tá bom? Não é uma leitura com certeza para todo mundo, tá? Pegue somente se fizer sentido para você. Se não fizer sentido para você, devolve para o universo, passa o vídeo, curte, comenta e compartilha com alguém que você sabe que precisa disso, tá? Para poder me ajudar no engajamento e os meus vídeos aparecerem mais para você por aqui, tá bom? É isso, muito axé!